Oi pessoal, hoje vamos falar sobre triângulos, ok? Eu coloquei um triângulo aqui, um triângulo qualquer, e vou indicar para vocês os vértices, os lados, os ângulos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual o nome do nosso triângulo? É o triângulo ABC, ok? Então nós temos aqui um triângulo ABC. Quais são os vértices do nosso triângulo? Vértice é o encontro das semirretas, né? Dos segmentos de reta, perdão, dos segmentos de reta. Então aqui eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C, ok? Ó, o vértice é aqui, é o encontro das retinhas, ok? Vamos lá, vértice A, B e C. E os ângulos, né? Os ângulos internos de um triângulo. Quais são eles? Eu coloquei aqui de azul para indicar, né? Nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Ok? Como é que eu escrevo o ângulo? Toda vez que eu estiver escrevendo ângulo, eu tenho que colocar um acento circunflexo. Ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C, ok? Quando você vê alguma letra com esse circunflexo na matemática, isso está te indicando um ângulo. Eu estou falando do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C. Isso porque o nosso triângulo é ABC. Se fosse DEF, seriam os ângulos D, o ângulo E e o ângulo F. DEF, ok? Também existe uma outra maneira de se mencionar o ângulo. Como seria? Assim, ó. Eu vou falar do ângulo B. Então, você vai dizer A, B, C. E aí, você vai colocar referência ao ângulo, ó. Nós temos o ângulo B, ó. A, B, C. Aonde eu tenho um ângulo? Aqui, o ângulo B. Se eu quero me referir ao ângulo C, eu posso fazer A, C, B ou B, C, A, ok? Eu quero me referir ao ângulo A, B, A, C. Mas, se você responder isso aqui, está certo. Se você colocar dessa forma, também, ok? Eu vou colocar aqui as três formas. A, B, C. Depois a gente tem B, C, A. E depois a gente tem B, A, C. B, A, C. Ou C, A, B. Tanto faz o indicativo, ok? E aí, se você observar, o que ficou aqui no meio? Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Ok? A mesma coisa, escritas diferentes. E os lados? Os lados você vai identificar da seguinte forma. Aqui é o lado do triângulo, ok? Aqui, ó, lados. Como você vai identificar o lado, escrever, né? Vamos lá, então. Eu tenho o lado AB. Aí você vai escrever assim, ó. AB. Por que eu coloquei isso? Isso indica o segmento de reta, tá? Esse pedaço aqui. Eu tenho o lado BC, que é esse aqui. E tenho
o lado CA ou AC, tanto faz. São os três lados do triângulo, beleza? Lado AB, lado BC, lado CA. Quais são os ângulos do nosso triângulo? Os ângulos internos. Por que ângulos internos? Porque eles estão do lado de dentro. Isso mesmo. Existe, pessoal, ângulo externo. Exatamente. Ângulos externos. Esses aqui, ó, são ângulos externos. Exatamente. Então, esses ângulos em vermelho são ângulos externos. O ângulo interno mais o ângulo externo, eles somam 180 graus, tá? E a soma dos três ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Nós vamos ver isso já já, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação dos triângulos, né? Então eu vou falar agora quanto aos lados. Nós temos três, que é o triângulo escaleno, isósceles e o equilátero, que eu ainda vou desenhar para vocês. O triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é um triângulo que possui os três lados com medidas diferentes, isso mesmo. Ele tem os três lados com medidas diferentes, tá? O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais com as mesmas medidas e um diferente, ok? Eu coloquei dois lados iguais, todos nós sabemos, né, que triângulo, três lados, então, se tem dois iguais, o outro é diferente, ok? Então, o escaleno tem os três lados com medidas diferentes e o isósceles tem dois lados com a mesma medida. Aqui eu coloquei um exemplo em forma de número, centímetros, tá? Para vocês observarem. Aqui são 10 centímetros e aqui são 10 centímetros, ó. Em alguns livros não tem medida. Eles só colocam indicação assim, ó. Isso significa que esse é igual a esse e esse é diferente, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui fica assim, ó. Ou seja, cada lado uma medida. Isso aqui não significa 1 centímetro, 2, 3, nada. Só para te indicar que esse é diferente desse, que é diferente desse. Esse é igual a esse, que é diferente desse, ok? Então, classificamos quanto aos lados, né? Já sabemos identificar um triângulo escaleno, já sabemos identificar um triângulo isósceles. Agora vamos identificar um triângulo equilátero. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero é o triângulo que ele tem os três lados com a mesma medida. Isso mesmo, os três lados apresentam a mesma medida. Então aqui nós temos 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, ok? Marcando daquele jeitinho que eu falei para vocês. Olha, eu tô te indicando. Se não tivesse a medida do lado aqui, ó, você facilmente iria conseguir identificar que ele é um triângulo equilátero, ok? Então, vou colocar aqui
o tamanho do meu triângulo para vocês entenderem e visualizarem com as medidas das laterais, ok? Então, nosso triângulo equilátero possui os 3 lados com a mesma medida, congruentes, né? O que é congruente? Iguais, né? Os lados são congruentes, têm a mesma medida. Medidas iguais. Então, 5, 5 e 5. Agora, nós vamos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos. Isso mesmo, tá? Vamos relembrar o que é um ângulo agudo, o que é obtuso, o que é reto, tá bom? Agora vamos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos, ok? Nós temos 3 tipos de triângulo: acutângulo, o retângulo e o obtusângulo, isso mesmo. O que é o triângulo acutângulo? Galera, triângulo acutângulo é quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Os ângulos internos são menores que 90 graus. Tá? Eu tenho 70, 50 e 60. Todos são menores que 90. Outra coisa muito importante, eu vou falar com vocês daqui a pouco, mas já estou comentando. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Sempre, para sempre. Ok? Qual é a soma dos ângulos? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Sem pestanejar. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Beleza? Então aqui, se você somar, dá 180. 180, 180, ok? Então, o triângulo acutângulo, ele possui os 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então, aqui eles são menores que 90, ok? Beleza? Eu tenho 70, 50 e 60. Retângulo. Triângulo retângulo é quando ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É quando ele possui um ângulo de 90 graus. Você se deparou com um triângulo, tem 90 graus, você já pode falar tranquilamente: ah, esse é um triângulo retângulo. Independente do que você tenha que fazer, né, no exercício, você olhou 90 graus, ângulo reto, triângulo retângulo, ok? Então, quando eu falo de ângulo reto, né, aqui, eu estou me referindo ao ângulo de 90 graus, ok? Então, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ok? Agora vamos para o triângulo obtusângulo. Ele possui um ângulo obtuso. Tá, beleza, Sueli. Mas eu não lembro o que é obtuso. Então, vamos recapitular. A gente está aqui para lembrar, a gente está aqui para aprender. Obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Aqui, ó, para quem não conhece, né? Esse aqui é o transferidor do dia a dia. Nós utilizamos para verificar os ângulos. Não vai ser o nosso caso nessa aula, tá? Existe o transferidor de 360 e existe o de 180. Eu tenho um de quadro. O meu de quadro, ele é bem maior e ele é de 180. Aqui, ó, bem maior, é bem grande mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. O ângulo de 90 é o ângulo reto, ele fica aqui, ok? Então, um ângulo obtuso, ele é maior que 90, ele vai vir para cá, para a esquerda, ok? Só que ele é menor que 180, então ele não pode fazer isso. Ele vai fazer 179, o que é bem difícil você encontrar. 130, 120, ok? Isso é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90, menor que 180, ok?
Lembrando, 180, meia volta, meio giro, né? Então, pessoal, falamos sobre a classificação dos triângulos. Falamos sobre os lados e falamos sobre os seus ângulos, ok? Recapitulando, acutângulo, todos os ângulos menores que 90. Retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto, ok? Até porque nenhum triângulo pode ter dois ângulos de 90. Por quê? Porque 90 mais 90 são 180. Não existe ângulo, né? Você não consegue formar um triângulo com um ângulo de 0 graus. De 0 grau, perdão. Então, não existe um triângulo com dois ângulos retos, ok? Somente um ângulo reto, que é o triângulo retângulo. Aqui podem vir outros valores, tá? Poderia ser 45 e 45, um outro triângulo e também retângulo, tá? E obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 e menor que 180, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Vamos descobrir aqui quanto vale x, ok? Como nós vamos descobrir isso? Pessoal, nós vamos fazer uma equação. Isso. Você vai pegar x mais 50 mais 70 igual a 180. Ok? Tranquilo até aqui? Creio que sim, né? Por que é igual a 180? É igual a 180 porque a soma dos ângulos internos ela é igual a 180. Por isso eu coloquei 180 aqui. E agora vocês vão resolver. Letras para um lado, números para o outro. Caímos em quê? Em equação. Por isso que é importante você entender a matéria, você praticar, você tirar suas dúvidas. Então, eu fiquei com x igual a 180, ok? Menos 120. O que eu fiz? 50 mais 70 são 120. Vai passar para o outro lado, ok? X é igual a 60. Achei o valor de x. Achei o valor do meu ângulo. Será que eu acertei a conta? Caramba, Suelen, aí dá uma dúvida, né? Porque caiu em equações, a gente está aprendendo, às vezes fica um pouquinho inseguro. Pega esse 60 do seu resultado e soma. 70 mais 50 mais os 60 que você achou. 70 mais 50, 120. 120 mais 60, 12 com 6, 18. Ok? Certinho, achamos o valor total dos ângulos internos do triângulo. Agora vamos para mais um exemplo, beleza? Agora, eu quero também calcular o valor de x. E depois eu quero descobrir o valor de cada ângulo. Existem dois tipos de cálculo, vocês devem prestar muita atenção. Dois tipos de enunciados que confundem muito. É o enunciado que te pergunta o valor de x e o que te pergunta o valor de cada ângulo do triângulo. Então, se você fizer o cálculo e achar o x, você não acertou a questão, porque eu não te perguntei isso. Eu te perguntei o valor de cada ângulo. Só que achar o x, o valor de x, faz parte do cálculo
para achar o valor de cada ângulo. Pergunta: qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Hein? Tem que ficar no sangue isso, hein, pessoal? É pra vida, hein? Vamos lá. 2x mais x menos 10 mais x menos 30. Olha aqui. 2x, x menos 10, mais x menos 30. Por quê? Vou colocar entre parênteses para vocês visualizarem os ângulos, tá? Aqui, ó. Ok? Ó, 2x, um ângulo. X menos 10, outro ângulo. X menos 30, outro ângulo. A soma dos ângulos é igual a 180. A soma dos ângulos internos, beleza? Vamos lá, então. É eliminar o parênteses. Eu coloquei para vocês visualizarem, tá? Vamos organizar agora a casa. 2x mais x igual... Como eu fiz isso aqui direto, né? Aquele ali, esse eu vou fazer passo a passo, tá? Agrada a todo mundo. Menos 10. Operação inversa, mais 10. Menos 30, mais 30. Ok? Beleza? 2, 3, 4. 4x, ok? E ali, 180, 190, 220. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? E agora? Chegou naquela parte onde toda equação chega, né? Você já sabe o que tem que fazer. 220 divididos para 4. X é igual a 55. Ok? E terminamos? Não. Por quê? Porque agora eu quero calcular o valor de cada ângulo. E aí o que entra? Substituição, né? Vou colocar aqui ao lado, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou substituir 2x. Depois eu vou fazer x menos 10. E depois eu faço x menos 30. Ok? Vamos lá, então. Onde for x, eu coloco 55. Então, eu tenho 2 vezes 55. Eu tenho quanto? 110. Eu tenho 55 menos 10, tá? Então, eu tenho 45. E aqui eu tenho 55 menos 30. Então, eu tenho 25. Reparem que a substituição, ela não é difícil. É prática, tá? Você apenas substituiu e fez o cálculo. Onde era x, nós encontramos o valor de x. Você substituiu e fez o cálculo. Beleza? E aí, pergunta que não quer calar. Será que acertamos? Será que erramos? Será que esse é o x? Faz a continha. Soma todo mundo. 0, 5, 5, 10. Né? Sobe 1. 4, 5, 6, 7, 8. 180. Quanto é mesmo a soma dos ângulos internos? 180.
Assim, achamos o valor de cada ângulo, tá, pessoal? Então, esse ângulo aqui corresponde a 25. Esse ângulo, 110, ok? Tô colocando pro lado de fora para não ficar muito embolado aqui dentro, tá? E esse ângulo, 45. Ok? Para dentro. Beleza? Então, galera, esse foi o exemplo que eu resolvi fazer para vocês sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ângulos externos, ok? Vou falar um pouquinho sobre os ângulos externos, os ângulos que ficam do lado de fora do triângulo, ok? Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os ângulos externos de um triângulo, ok? A soma de um ângulo interno com seu ângulo externo é 180. Como nós vimos lá no início, né, o ângulo interno, o ângulo externo. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples, né? E aqui um pouco mais trabalhoso, mas também vocês vão fazer com o pé nas costas. Pessoal, aqui, se vocês observarem, nós temos o quê? Meia volta, né? 180. Então, nunca esqueçam disso. O ângulo interno com o ângulo externo, eles formam 180 graus, né? Eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos que juntos somam 180 graus, tá? Existem complementares também, que são ângulos que juntos somam 90 graus. Mas, relacionado aos triângulos, vamos falar de ângulos suplementares, ok? Então, aqui, o ângulo externo com o ângulo interno juntos formam 180 graus. Vou mostrar para vocês duas formas de se fazer quando o triângulo estiver pedindo ângulo externo assim, bem facinho esse, hein? Eu tenho 50. Quanto falta para 180? Você vai fazer 180 menos 50. E aí? Quanto é que falta? 130. Pronto. Já sei que o meu x vale 130 graus. Agora vem a nossa querida e linda equação, né? Como? Vou calcular isso aqui utilizando o x, né? Você sabe que 50 interno mais externo juntos somam 180, ok? Interno mais externo, 180. E aí, isola o x, 180 menos 50. X é igual a 130 graus. Suelen, qual que eu tenho que utilizar? Vai depender da situação. Se tiver assim, simples, tranquilo, faz esse primeiro. Se você já se sente bem seguro, né, com as equações, que eu creio que sim, que já estejam bem seguros com as equações, faz isso aqui, porque para praticar, aí você vai praticar ângulos externos, você vai praticar equações, né, porque cai numa equaçãozinha, e você vai fortalecendo o seu aprendizado cada vez mais. Agora, eu quero descobrir esse ângulo externo aqui. Poxa, como é que eu vou fazer? Pessoal, a soma de dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo. Ou seja, toda vez que você parar para analisar
Aqui, ó, esses dois ângulos não são adjacentes a esse ângulo aqui. Ok? Então, a soma desses dois ângulos é igual a esse ângulo. A soma, se tivesse ângulo aqui, ó, desses dois, seria igual a esse. Ok? E assim sucessivamente, tem que prestar atenção. Então, a soma desses dois ângulos é igual a esse ângulo externo. Como você vai calcular isso? Olha só. Isso é o ângulo externo. É igual a soma desses dois. Ok? Então, eu vou ler aqui para vocês uma das propriedades dos ângulos externos, ok? Vamos lá, ó. A medida de cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes, ok? Nós vamos trabalhar isso na página 181. Vamos lá? Letras para um lado, números para o outro, ok? Quatro x menos 2x menos 3x igual a menos 24 mais 14 menos 25. Ok? Tranquilo? Vamos conferir. 4x menos 2x menos 3x. Parou o x, né? Igual a menos 24 mais 14. Positivo, passou para cá, operação inversa, menos 25. Então, vamos lá. 4x menos 2x são 2x. 2x menos 3x, menos x. Ok? 24 negativo mais 14, vou fazer passo a passo aqui para vocês verem, tá? Aqui dá menos 10 e aqui é menos 25. Então, eu tenho menos 35. Duas coisas bem importantes. Não existe ângulo negativo, tá? Não existe ângulo negativo. E nós queremos descobrir o valor de x. Logo, multiplica por menos 1, x é igual a 35. Beleza. Agora, eu vou descobrir o quê? O valor do ângulo externo. Vamos lá. O ângulo externo é 4x mais 25. Só que depois eu vou substituir os internos também, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês, tá? Então, vamos lá. 4x mais 25. 4 vezes 35 mais 25, beleza? 140, 165. Beleza? Então, o meu ângulo aqui vale 165 graus. Agora, eu vou substituir aqui e depois no outro ângulo, tá? Mas isso é o que nós estamos procurando, o valor do ângulo externo. Estamos falando de ângulos externos. Ó, 2x mais 14. 2 vezes 35 mais 14. 70, 84 graus. Beleza. Agora eu vou fazer esse aqui. 3x menos 24, tá? Vamos lá. 3 vezes 35, ok? Menos 24.
105 menos 24, 81. Ok? Beleza. Então, esse aqui são os valores dos meus ângulos aqui. Esse ângulo aqui vale 84. E esse aqui, 81. Repare uma coisa. Ele tá do outro lado, né? Digamos que do lado oposto a esses dois ângulos. Então, toda vez que você encontrar essa situação, ó, o ângulo externo, ele está o quê? Oposto, digamos que oposto, né? Então, soma esses dois aqui para ver se essa teoria deu certo. Quanto é 84 mais 81? Fala para mim. 1 mais 4, 5, 8 mais 8, 16. Então, a soma desses dois ângulos realmente é igual ao ângulo externo. Se fosse o caso desse ângulo aqui, ó, a soma desses dois seria igual a esse. A soma desses dois igual a esse, ok? Sempre assim, tá? Detalhe, pessoal. Agora eu pergunto para vocês. De 165, falta quanto para 180? 15, né? Então, esse ângulo aqui, ó, se eu tivesse que colocar o valor desse ângulo, seria 15. E aí eu te falo, faz a soma dos ângulos internos do triângulo. 15, 81 mais 84. 84 mais 81, 165. Mais 15, 180. Ok? Agora soma 15 com 165. 180 também. Pessoal, essa foi a nossa matéria sobre triângulos. Eu espero que eu tenha deixado bem claro para vocês as propriedades, o que é um vértice, um lado, que eu tenha conseguido transmitir para vocês, né, a matéria. E qualquer coisa me procurem, mandem mensagem, deixem recado lá no post, que eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. E continuem praticando. Pratiquem equações, pratiquem essa matéria, porque é importante, tá bom? Vamos com foco e até uma próxima. Fiquem bem e continuem se cuidando.